Boa tarde, Vitória da Conquista. É um prazer voltar a falar com vocês, com esse povo maravilhoso que forma o sertanejo. Hoje é um dia especial, vamos falar da fé e da esperança. Mas antes de começarmos o nosso programa propriamente dito sobre a fé e a esperança, a Bira Imóveis agradece a essa comunidade pela preferência, pelo trato, pelas visitas, pelo respeito dispensado à nossa empresa. E a nossa empresa se coloca de joelhos a serviço de vocês, Vitória da Conquista e toda a região do sudoeste da Bahia. Vamos passar agora um vídeo de um lançamento da Prates Bonfim, que é uma empresa do ramo de construção civil que goza de um prestígio, para que vocês tenham conhecimento visual deste lançamento. O conforto de morar em uma casa duplex com 4 suítes, a praticidade de estar a 800 metros da Olivia Flores, a privacidade de uma casa solta, com afastamento dos dois lados. Bela Città Residenciale, casas duplex, 4 suítes no Candeias, próximo a restaurantes, escolas, shoppings, com lazer completo, piscina aquecida, energia solar nas áreas comuns e tomadas para carros elétricos em todas as casas. Bela Città, deixe a felicidade fazer parte da sua rotina. Prates Bonfim Engenharia. Agora, nós podemos nos perguntar o que é esperança, senão a convicção da veracidade de algo que se espera, que ainda não chegou ou aconteceu, mas que será realidade. Isso procede ou não? Procede do ponto de vista de uma esperança ativa, né? Tem pessoas que eu estou esperando uma coisa acontecer e eu vou sentar, botar as pernas para cima e assistir sessão da tarde inteira e você não está com esperança verdadeira, praticamente uma expectativa falsa. Mas se for uma esperança ativa, que você tem algum tipo de objetivo, se coloca como um agente transformador no mundo, sim, com certeza é algo que virá a ser. É uma expectativa concreta, né? Sim, mas só com atitude, né? Com atitude. Agora, Ana, nós corremos o risco de não encontrar e mesmo assim sermos felizes em encontrar esta esperança? Eu acho um sério risco, né? Se a felicidade é uma escolha, né? Acho que as pessoas acreditam muito nela como algo finalístico, como um objetivo, mas ela é uma caminhada. Então, essa caminhada sem um fundamento grande de esperança, ela é praticamente impossível, eu diria assim. Porque se a gente não tem algo pelo qual esperar, pelo qual almejar, se a gente não planeja, não projeta algo, aí realmente a gente, né, falhou como protótipo da espécie humana. Sim. A gente precisa certamente encontrar algum tipo de prosperidade, né? Porque assim, a palavra esperança vem de esperare, né? Sim. Do latim. E prosperidade é você estar pró à esperança. Não é o que a gente comumente chama de ter dinheiro, de ter bens materiais. Então isso aqui é prosperar na vida. Sim. É você acreditar na esperança. É verdade mesmo. Agora veja só, quando nós abrimos a Bíblia e às vezes você procura uma mensagem que lhe traga a luz da verdade do seu momento, da sua vivência, nós encontramos lá em João 14, do versículo do 1 ao 3, em que está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Palavras de Cristo. Qual mensagem que a gente pode extrair desta afirmação de Cristo? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Acho que é impossível falar da esperança sem falar de fé, e você já trouxe esse binômio, né? Justamente a proposta do programa. Então, assim, a fé é isso, é acreditar nas promessas, né? Deus nos deu várias promessas, e uma delas é essa aí que você acabou de ler. Você pode repetir aí, Bira, por favor? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. É exatamente isso, é essa fé pura de não precisar se angustiar,
né? Hoje é a grande questão, acho que da humanidade. Está todo mundo ansioso, está todo mundo estressado, angustiado e algum tipo de deserto psíquico. Sim. E essas palavras parecem tão simples, né? Crede, né? Mas é uma revolução interna. Sim. Que a pessoa precisa se propor e falar, eu sou capaz de crer. Ela tem que crer em si própria primeiro, porque senão ela não consegue ter fé, né? Eu tenho uma impressão também, Ana, que Cristo quis passar também com essas palavras a possibilidade de você dividir o seu peso. Porque nós trazemos um peso, como você sabe, muito grande sobre nós, sobre dogmas, sobre crenças, sobre culturas, sobre pressões, sobre desejos. Então isso tudo junto se torna um fardo quando você não sabe administrar. E Deus te propõe a divisão com Ele deste fardo. Sim. Né? Sim. Não se amofine, não duvide, né? Porque é muito verdadeiro a presença de Deus quando você está num momento muito difícil e que você vai buscar nele um companheiro, um amigo, né, um salvador. É aquela luz no fim do túnel, né? É sempre Deus. A certeza de que depois da noite tem um amanhecer, né? É a esperança mesmo, em forma, né? De um ser. Acho que se a gente pudesse definir a esperança é Deus, né? É Deus. É Deus. Agora então nós falamos nos Salmos de Davi. A gente também encontra algumas mensagens que nos resgatam de momentos difíceis. Então lá está escrito: porque estás abatida, ó minha alma, e por que te turbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Então você observa que não pode ter dúvidas no caminho da busca da interação com o ser superior, não é isso? O que é que você me diz disso, Ana? Nós somos muito frágeis, né? Qualquer coisa abala a nossa confiança. Qualquer perturbação, qualquer revertério na vida da pessoa, por menor que seja, ela começa a questionar tudo. Pode reparar que as pessoas, elas murmuram o tempo inteiro. Elas estão sempre procurando como se fosse o lado negativo das coisas. E a Bíblia é um livro que tem todas as verdades, né? Basta ler e reler. Então, são milhares de trechos com pérolas de sabedoria, né? Sim. Então, essa confiança está em Deus, né? Essa confiança vem dele. Tudo vem dele, na verdade. Então, é uma busca constante, porque se a gente se focar nas coisas materiais, nas nossas, né, coisas mundanas, a gente rapidamente começa a questionar as coisas, porque tem tantas diferenças entre nós, né? Se a gente for parar para observar isso, a gente esquece das interações, né, de tudo aquilo que se alinha e as interseções entre nós. Sim. Então é importante isso, né, de essa esperança que a gente está falando o tempo inteiro, é uma coisa muito difícil, na verdade. Não é algo simples assim, Não. né? Mas a gente precisa dela. E sem ela não tem fé. Simples assim. Você vê que você procura algo que você não vê, que você não toca, que você pode duvidar, mas a fé lhe dá a certeza de que esse ser existe, pois que tudo que está em sua volta foi uma grande consciência viva, não é? Que nós chamamos de Deus, que criou. Então, se você não tem a esperança de que Deus está em sua vida todos os dias, você não tem a fé para você validar essa esperança, para que você possa fazer com que ela tenha um patamar, um alicerce mais frondoso, vamos dizer assim, você então cai no descrédito de si mesmo, porque, veja só, Isso. porque estás abatida, ó minha alma. Então ele está totalmente só, não é? Ele está sofrendo de alguma coisa. E por que te turbas dentro de mim? Por que não sai de mim todos esses sofrimentos? Mas ele busca Deus.
Ele busca Deus. Ele busca. Não é? Agora em João 11, os capítulos, versículos 1 e 5, também está lá escrito sobre a confiança. E terás confiança porque haverá esperança. E são palavras de Deus. Sim. E terás confiança porque haverá esperança. As palavras de Cristo nos dão esperança sempre de dias melhores. Com Você me certeza. diz sobre isso, né? Essa perspectiva, né, são as estações, né? O ser humano é muito assim. A gente precisa passar pelo inverno frio, rígido, longo, doloroso para ter a primavera. Não existe pular, não tem como pular. Então a beleza está justamente nisso, né? A gente passa pelos desertos espirituais, figurativos ou não, pelas próprias estações que não são figurativas, para fazer jus, depois acolher as coisas e ter a dimensão da beleza do que é poder confiar, né? Ter uma perspectiva verdadeira, uma esperança verdadeira, ter uma expectativa de que as coisas vão se desenvolver bem. Que também acho que é uma palavra importante assim, para a pessoa que está na caminhada da jornada da fé, buscar sempre o desenvolvimento, se saber muito pequeno, ter humildade, para sempre estar estudando, né, orando e tal, porque essa palavra desenvolver é interessante porque vem também do latim evolvere, que significa literalmente desenrolar, né? Num contexto, naquela época, que já vinha dos egípcios, que os pergaminhos eram desenrolados. Então, assim, é muito estudo que pressupõe, sabe, essa jornada de confiança, de fé, porque é muito metafísico, é muito subjetivo, né, Bira? Sim. Você falar, você tem que acreditar sem ver. E você tem que se reconhecer muito pouco sabedor das coisas. Você vai fazer realmente um ato de fé, de falar, olha, a maioria das coisas são misteriosas, mas eu creio. Eu vou crer independentemente de conseguir ver. É bem metafísico mesmo, além da matéria. Isso é bem além do que nós podemos segurar. Muito além. Apalpar. Agora, Ana, me veio assim um pensamento, e que inclusive aqui eu já mandei para você, que a esperança só existe mediante a fé? Vamos colocar diferente, quem vem primeiro, a esperança ou a fé? Quem depende de quem, ou as duas se completam? Eu até trouxe aqui, Bira, um trecho muito bom de Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Eu achei muito interessante isso para trazer, porque é como se a fé fosse o que ancorasse a nossa esperança, né? É o pilar do que faz a gente ter a expectativa, né? Da ressurreição, né? Do perdão dos nossos pecados, da nossa pequenez, do respeito aos mandamentos. Então, assim, acho que a fé é a galinha e a esperança é o ovo. É verdade. No caso, se eu Fazendo tivesse esse paralelo, é verdade. que escolher assim, quem pariu quem. E tá com um roteiro bom aqui, viu, gente? Mas veja só, a gente pode então buscar assim um entendimento entre a força que tem a esperança. A gente pode entrar. A esperança tem força apartada da fé, já que a fé é seu alicerce, é sua origem. Como a gente pode entender isso, já que eu tenho dúvida de que se uma depende da outra, já foi explicado, né? Que a fé ela vem primeiro, a esperança depois. Mas e que força a esperança tem diante da fé? Como que a esperança age diante da fé? Qual é o comportamento humano nesse caso? Eu acredito que são indissociáveis, sim, e que diante da fé a esperança ela é sempre de tempos melhores, de melhoramentos, no sentido mesmo, como eu estava falando no início, ativo, de uma pessoa que
ela busca, ela vai atrás. Assim, eu diria assim, a esperança é como se o otimismo tivesse um plano. Sim. Então, assim, não adianta você eu tô esperando ganhar na loteria e vou viver disso aí, porque uma hora eu vou ganhar. Isso não é uma esperança. Esperança é você ter um projeto, você correr atrás das coisas sempre com um bom espírito, um espírito elevado, não se deixando abater pelas situações, eu acredito. E isso é uma atitude de esperança, e ninguém pode tirar isso da gente. Porque, assim, a gente vive num país em que todo mundo está sempre reclamando de alguma forma que não tem esperança, não tem saída, as coisas não têm solução. E é aí que a gente tira as soluções mesmo de nós próprios, porque essa atitude derrotista é a anti-esperança. Ela desemboca no desespero, em angústia, em falta de norte. Então, assim, é aquela síndrome da bola de bilhar. As pessoas acham que elas são bolas de bilhar, alguém vai vir com um taco e vai te dar a direção, alguém vai te ditar a direção da sua vida e você simplesmente vai aceitar para onde aquilo te levar. E isso é tudo que a esperança não é. É o cara que está esperando ganhar lá na loteria. As soluções vão descer de alguma forma para você, não vão, elas não vão. Mas isso não é uma vã esperança? Exatamente. Não é uma fé infundada? Exatamente. Uma fé desacreditada em si mesmo? Porque se ele vou ganhar na loteria e fica ali estático, exatamente, ele não tem nenhuma dinâmica de movimento, de endereçamento, de busca. Eu acho que ele desacredita, desconfigura o sentido e a existência da fé. Porque não acredita em nada, nem nele mesmo, porque também ele não trabalha. Isso. Né? Ele acredita, na verdade a crença dele, ela não tem sustentação. Precisamente. E é bem isso, as pessoas precisam ter esperanças em si mesmas, no próprio potencial da humanidade, do outro. Porque aí você reflete esse comportamento como exemplo. Então eu vou ser o melhor que eu posso aqui, para que os outros também possam ir na mesma pegada, e a gente vai ter que melhorar na marra, porque não tem como todo mundo ter uma visão desse nível de otimismo e de atitude valorosa, ética, e as coisas todas não se seguirem bem. É impossível, né? Isso é uma direção, é um sentido, é uma bússola, né? A esperança nesse aspecto de apontar e ir, não de apontar e ficar lá, tô apontando e ficar passivo, né? Olá, eu estava pensando aqui, a pessoa que recebe uma ajuda constante e ininterrupta de alguém ou de um órgão público, ela se sente amparada, mas na verdade ela está sendo escravizada por uma ajuda que chega sem interrupção, que lhe dá o start da alimentação, da possibilidade de uma alimentação parca, pobre em nutrientes, mas ela está comendo. Isso como exemplo, uma ajuda desse sentido. Essa pessoa, ela pode ser considerada uma pessoa sem fé e sem esperança? Olha, eu já não sei, porque quando se trata assim, de uma condição realmente social muito difícil, de muita miséria, né? Abaixo da linha da pobreza, como em muitos casos no nosso país, a gente sabe, aí a situação se torna muito visceral. Então essas coisas elas ficam absolutamente imiscuídas, misturadas, viram uma grande, né, confusão. Que isso é muito difícil, assim, né, de conseguir que uma pessoa dessa pense. Ela primeiro vai ter que satisfazer a fome dela. Sim. Senão, não consegue. Fome física. É uma coisa muito grave isso, realmente. Condicionante. É o momento que ela se sacia em algum instante, ela continua paralisada. Se essas políticas públicas elas não tiverem amparadas por projetos, por, né, vamos dizer assim, esquemas, né, aparatos que façam a diferença de uma outra forma, não vai ser nunca necessário, claro, só viver de auxílio. Isso. Naturalmente. Precisa ter uma outra direção de vida. Né? Com certeza. Porque perspectiva, né? Porque para um pai, eu conheço famílias que se dizimaram economicamente e
em serviços sociais que prestavam, dando trabalho, posto de trabalho, porque os pais criaram os filhos dando tudo à mão e à hora que eles desejavam. Os pais morrem, os filhos começam como vermes comendo o que sobrou. Sim, corroendo O tudo. cadáver econômico que o pai deixou. E aí, daqui a pouco, eles ficam desassistidos completamente financeiramente. Sim, moralmente. E moralmente, porque eles não têm condições de se resgatar em si mesmo para recomeçar. Não cultivaram o hábito do trabalho, o hábito, né, da busca de realização mesmo, pessoal, de projetos. E nesse caso é como se fosse realmente zero à esquerda, né? Aí eu chamo você esse tipo de perfil. para o seguinte aspecto: a responsabilidade daquele que cria, homem ou mulher, de fazer com que a pessoa conheça a fé e conheça a fé alicerçada na possibilidade das esperanças pretendidas acontecerem. Essa responsabilidade de fazer com que isso seja bastante claro com a juventude, com o jovem, com o menino, com a menina, ela pode provocar o que nessa criança? Que tipo de pessoa será uma pessoa que não conhece isto, que não vivenciou a possibilidade de ter fé em alguma coisa, uma fé verdadeira, e que esta fé lhe causou projetos, e esse projeto lhe trouxe esperança. Como uma pessoa dessa vai ficar no contexto da humanidade, da sociedade? Certamente ela vai cair no niilismo, né? No nada. E o grande problema do nada é que ele é um buraco negro. Ele vai te sugar e ele vai sempre te atrair, porque é uma temática que você nunca sai dela, quem entra. Então, uma pessoa que cresce sem nenhum tipo de direcionamento na fé, né, na palavra, ela vai ser uma pessoa capaz de qualquer coisa, na verdade, de qualquer atrocidade. Que é preciso educar. Eu estava falando até esses dias, educar e amar significa dar limite. Eu não sou mãe, mas eu tenho certeza disso. Sim, com certeza. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer pelos outros, né? É dar limite, demonstrar, não, até aqui você vai, depois dali, antiético, imoral, falta de companheirismo, falta, né, de amor ao próximo, fraternal mesmo. Então é muito essencial a gente se posicionar nesse aspecto de falar mais sobre essa educação, como ela tem que ser, né, na fé, porque assim, a tendência é que as pessoas fiquem cada dia mais distantes desse tema, como se implicasse algum erro, defeito, fazer uma educação dessa forma. Sim. Cristã. Sim. Cristã. Mesmo, sem subterfúgios, Sim. sem necessidade de precisar esconder, porque hoje em dia está parecendo que as pessoas têm vergonha de se impor nesse aspecto, né? Sim. Eu sinto um pouco isso às vezes. Você conta demais. Jovens que não tem limite para nada. Porque se você ensina o limite, você está disciplinando. Exatamente. Né? E se não há disciplina, ele também não tem esperança. Se não tem esperança, é porque ele não conhece a fé. Ele tem que ter fé que será melhor cada dia. Isso. Tá tudo interligado, né, Bira? Se ele não tem esta fé, ele não conhece Deus. E é preciso se falar de Deus. Sim. Nos diversos aspectos que a humanidade conhece Deus, porque Deus é um só, e há direcionamentos de raciocínio, de cultura diferentes, mas Deus não deixa de ser Deus. Né? Quando se pratica a justiça, a honra, a moral, o amor, você está falando com Deus, você está com Deus. E aí você vai encontrar os limites que vem com a educação. A educação só se dá com o conhecimento do limite. Né? Agora, Ana, veja só, a esperança nos liberta de qualquer desolação, da solidão, do desespero, ou isso não é verdade? Essa pergunta é bem difícil, assim. Eu acho que a gente não tem como escapar de certos momentos difíceis, né? Sim. Certos momentos de dificuldade muito grande, tristeza.
né, aridez mental, emocional. São situações que são impossíveis de driblar. Mas é como se a gente fosse uma semente. A gente pode estar aqui, em cima da mesa, mas na hora que cair na terra, floresce. Sim. Então, é aquela coisa, a nossa virtude interior é muito forte. E se a gente está passando por uma tempestade, uma tormenta, a gente não costuma ver os lados bons daquilo e tal, são momentos muito difíceis. Mas é justamente a esperança, eu acho, que nos reaviva, né? De ter aquela certeza de que as coisas vão melhorar de alguma forma. Se você não tiver essa perspectiva de que as coisas vão melhorar, acabou a pulsão de vida, acabou a vontade de melhorar, de crescer, de florescer, né? A palavra que eu utilizei. Sim. Então, assim, é impossível realmente falar de esperança e de desespero, porque eles são totalmente opostos, eles são contraditórios, né? Antinômicos, que é a ausência, né, de esperança total, é a escuridão total. Ana, veja só, a noite, quando ela começa, ela promete descanso. Então você tem esperança de que no dia posterior você está renovado em forças físicas e mentais. Exato. A esperança, a cada passo, a cada respiro, a cada olhar, a cada dia, a cada noite, a cada alvorecer, ela nos liberta das nossas angústias? Com certeza. E como liberta, né? Acho que não por acaso, a gente estava falando aqui do florescer, né? A cor da esperança é verde. Porque ela representa tudo que pode vir a germinar e dar bons frutos, né? Quando a gente está desesperado, angustiado ou muito triste, tudo fica cinza, de fato. Sim. Tudo fica infértil. Parece que as coisas não podem mais dar certo, se ramificar para o bem e tal. E, enfim, quando essas fases vêm, é importante também reconhecer, se dá um momento de sofrer ou de não estar legal e tal, passar por aquela fase sabendo sempre que a esperança vai ter que te guiar, você vai ter que ter fé que você vai sair daquela dificuldade. Mas ao mesmo tempo também sem romantizar a coisa, sabe? Sim. Tem momentos da vida que tem que ser duros mesmo, não tem muito mais o que se fazer. Mas sem essa perspectiva de que, né, a esperança nos guia, como você disse, a gente deita e acorda com ela, porque sem isso não haveria um novo dia, né? Se a gente não aceita essa centelha de possibilidade de realização, a gente não acorda, não levanta mais, não faz mais nada, se a gente não tiver essa certeza mesmo das coisas que a gente quer galgar, quer buscar, quer fazer, com alegria, né? Com respeito sempre. Então, sem esperança realmente não vai não. Nós temos uma potencialidade infinita de superação. Nós superamos males terríveis, insolúveis. Sim. Que a gente sabe de que não há solubilidade para aquele mal. Porém, nós guardamos cá em nós um sentimento do novo, para que nós possamos nos renovar, nos reciclar até dos conceitos que a gente faz em determinados momentos da nossa existência. É preciso que você seja reflexivo. Sim. Quando que nós devemos levar essa reflexão no mais introspecto de nós, e que podemos colher com essa introspecção nos momentos de tantas dúvidas, de tanto sofrimento, de tantos caminhos diversos a seguir. O que devemos fazer? Eu acho interessante essa palavra introspecção, porque assim, as pessoas são muito acostumadas a procurar respostas no ambiente exterior.
ou com pessoas, objetos, crendices, não sei, qualquer coisa que vá dizer a ela o que ela tem que fazer, qualquer pessoa que determine a ela. Então, assim, a contemplação, esse tempo indeterminado para você se observar, é algo muito específico, muito profundo. Se uma pessoa realmente buscar isso, de fato, ela vai encontrar as coisas mais inesperadas possíveis e, ao mesmo tempo, esperadas também. Porque, assim, quem vai nessas jornadas de encontro a si próprio, para de queixar do mundo, do outro, o outro sempre é o problema, olha para dentro. Aí você vê que o que importa na vida inteira é o cultivo do seu jardim interno. Se ele está bem, o mundo pode estar muito mal, mas você ainda tem seu cerne. Porque, assim, o povo fala, Terceira Guerra Mundial, não sei o quê, Covid. Nesses momentos, o que importa? Você olhar para dentro. Você vê, peraí, mas numa situação extrema, de dificuldade mundial, igual foi a Covid, que é bem ilustrativa, o que eu tenho? Eu tenho o meu cerne, o que eu cultivei, as minhas ideias, a minha fé, a minha esperança, as minhas, crenças. É só isso que sobra. É bem existencialista, mas é verdade. Então, se você contemplar bem, se fazer uma autoanálise interna, e você vai chegar a essas conclusões mais ou menos por aí, eu acho. Ô, Ana, veja só. E não é fácil, né, fazer contemplação. Não é mesmo não. Veja só o que é que Davi diz aqui, ó. Voltamos ao Salmo de Davi, que fala, que lemos no início, a introspecção, como ela está presente aqui. Porque estás abatida, ó minha alma. Ele conversa com o cerne dele, ele conversa com o eu dele. Sim. Né? Por que sofres, minha alma? Que tanta tristeza é esta que te abate nesse instante? E por que tu perturbas dentro de mim? Então, como se é fosse uma luta grito. Interna. Isso. Né? E que ele busca uma explicação junto à alma, mas ele também reclama por ela estar tão perturbada, né? Porque choras, né? Porque choras, porque perturbas dentro de mim. Que acontece contigo, ô Davi. Mas Davi se lembra que ele é um servo de Deus. Então, ele diz também, ele diz para ele mesmo, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele que é meu socorro e meu Deus. Então, ele faz a introspecção. Ele faz a verdadeira introspecção. Ele não encontra forças dentro dele, mas ele vai buscar esta força em alguém que é o Deus que ele louva. E é tão interessante isso, né, Bira? Porque às vezes a gente está orando, a gente não sente nada, nenhuma experiência cósmica, uau, nenhuma sensação absurda de dizer, de relatar. Às vezes a gente não está presenciando milagres, às vezes a gente não está testemunhando coisas que a gente gostaria de testemunhar, mas a gente insiste, persiste nisso aí que ele está falando. Eu o louvarei. É sempre o futuro, isso é que é a esperança. Né? A esperança está no futuro. Exato. Então, assim, quando a gente deixar esse plano, a gente não estiver mais aqui, a gente tem que ter cultivado esperança para os próximos. Sim. Senão a gente não serviu de nada. Você não contribuiu. As pessoas vão olhar e falar assim, mas você estava fazendo o que aqui? Sim. Empatando a gente, detonando a gente, atrapalhando a gente. Então, assim, a gente deposita sempre no futuro, porque a gente sabe que aqui é muito rápido. Agora eu lhe pergunto, podemos dizer, e podemos validar, e podemos buscar e usar como uma ferramenta a fé, a esperança, o otimismo, a dinâmica, certo? O trabalho, o labor. Qual desses valores realmente nos sustenta nos momentos difíceis? A fé, o labor, a esperança, o otimismo, a dinâmica de trabalho. O que nós podemos lançar a mão nesse momento? Que ferramentas são essas? Se é que podemos chamar de fé como uma ferramenta, de esperança como uma ferramenta, de otimismo como uma ferramenta. Nós passamos a ser um trabalhador, não é? Desses valores infinos, quase que etéreos, que você sabe que existe o trabalho, sabe que tem que fazer, mas o trabalho em si você não chega, não pega.
você desenvolve. Uhum. O que você me direciona? É uma pergunta bem longa, assim, né? Para poder desenvolver, assim, de qual desses que fica nos momentos de Qual dificuldade, desse que é mais importante que a gente pode lançar a mão imediatamente para sair no momento de solidão? Uhum. Momento em que você está bastante para baixo, como a gente diz, está depressivo. Uhum. Não é? Que ferramenta é mais valiosa destas todas que eu falei? Dessas aí que você falou, eu acredito que ainda é a fé, de toda forma. Porque imiscuída na fé está a confiança, né? Em si próprio, no outro, em Deus. E sem isso você não é nada. Se você questionar tudo, você não se fia de ninguém, não se apoia em ninguém. Porque assim, a existência humana, ela só faz sentido com o outro. Sim. É para isso que a gente tem linguagem, para isso que a gente conversa, a gente aprende a falar. É para isso que a gente se relaciona. Porque sozinhos não temos sentido. Então a fé está nisso, está no outro. Em mim, no outro, em Deus. É tudo uma coisa só. Isso é um pouco assim, acho que até transpõe um pouco o cristianismo, uma coisa, vamos dizer assim, mais budista. Sim. Conceito de unidade, né? De tudo. Tudo é um só. Nós somos um. Então a onda que bate lá no mar agora sou eu. Sim. A rocha que está ruindo agora é você. A pessoa que está saindo do quarto hoje a primeira vez para tomar um banho, ficou 40 dias deprimida, é Deus. Né? Que deu força a ela. Ela levantou só por isso. Não foi por mais nada. Então assim, é a fé nisso, a fé em si, no outro e em Deus, que na verdade é uma só. Sim. É uma fé só. E ela deriva, claro, de Deus. Entendo, Ana? Olha só, há momentos de desesperanças profundas e que nós chamamos de depressão profunda. Quando você está depressivo, é como se nada mais importasse. Sim. Nem você mesmo se importa contigo. Porque você é como se tivesse já passado desse momento físico para um momento etéreo, né? Um momento sem corpo. Esta pessoa, quando ela está nesse momento, ela se declara inconscientemente inimiga dela, já que ela está desesperançosa. Basicamente sim. Sim. Basicamente sim, porque é uma pessoa que ela não acredita em mais nada, né? Ela se deixou dominar completamente pela angústia. E a angústia, o grande mal da angústia é que ela é difusa, você não sabe exatamente de onde ela vem, para onde ela vai. E se você deixar piscar, ela domina, ela toma terreno. E aí, para você conseguir refazer todas as suas conexões neurais, tomar remédio, gerar serotonina, né? Fazer novas conexões, novas pontes, novas formas de pensar, isso demora muito e exige um bom tratamento, né? Exige muito apoio também das pessoas próximas, porque a maioria das pessoas fala, lá o encostado lá, ó, não quer fazer nada, lá, vagabundo. Ainda tem muita gente que pensa assim. Sim, tem. Ou então que mistura o diagnóstico. Pela própria ignorância, né? Pela própria ignorância e também outras pessoas que ficam em negação, pais e mães principalmente, que não conseguem aceitar que a pessoa está naquele estado e prefere florear, desviar do tema, a enfrentar, que não é uma batalha fácil de se enfrentar. Às vezes a pessoa não vai chegar do lado de lá, depende de muita coisa. A depressão realmente profunda, ela pode, né, claro, gerar um suicídio, uma tragédia realmente maior. Muito maior. Então é uma coisa muito delicada que tem que ser levado muito a sério desde o princípio, desde quando a pessoa começar a ficar macambúzia, mais encostada, tal, começa a levar a sério, porque se desenvolver para uma coisa mais pesada, mais protuberante, realmente dificulta. Difícil, né? Dificulta muito, é um estado de angústia total. Às vezes você usa a esperança como negação de alguma coisa, né? Como afirmação, né? Como uma sustentação do seu argumento. Então, a palavra esperança, ela é uma palavra, vamos dizer assim, universalizada em todos os sentidos, em qualquer instante da sua vida. Você às vezes está falando de matemática, mas
não consegue resolver aquele problema de álgebra, por exemplo, e você vai, daqui a pouco você não tem mais esperança, deixa isso pra lá. Tá entendendo? Quer dizer, você joga a toalha, vamos dizer assim, Sim, sim. sentimento assim, bem popular. Há momentos que você usa a esperança como uma desculpa. Sim. Né? E aí você, nesse momento, você passa a ser irresponsável, você passa a ser, demonstrar que não gosta de você mesmo. Você não pode jogar a esperança na lata do lixo. O cara toma fora 5 vezes, aí o amigo fala na sexta, não, vai lá de novo que ela vai te dar moral. Então, há uma esperança, né? Você não pode apartar-se da esperança, não é verdade? Tem gente que é assim. Então, essa palavra esperança, todas as palavras, ela tem um espírito, né? Ela tem um significado forte dentro do contexto onde que você coloca ali naquela frase. Ela enriquece a frase, ou ela enobrece a frase, ou ela determina que aquela frase não significa nada. Mas essa sua análise, Biller, ela é bem interessante porque assim, as pessoas esvaziaram muito as palavras, a simbologia das palavras. Isso. A etimologia também, saber de onde vem, ver que tem uma raiz, chama raiz da palavra. Sim. Você vê a disseminação de como isso é forte, como isso é antigo, envolve culturas, envolve tempo, envolve tanta coisa, né? Envolve o contexto cultural, que povo, que deu origem àquilo. Então, é muito comum isso das pessoas utilizarem as palavras quase como se elas estivessem esvaziando de significado aquilo. É muito comum isso, as pessoas falam de amor sem a mínima noção do que é amor, que seja amor. Verdadeiro amor. Né? Tem palavras muito banalizadas, depressão é uma delas, isso. muito banalizada, muito, de não levar a sério mesmo. Câncer é outra muito banalizada também. Assim, tem essas palavras e assim, interessante você falar de esperança, porque eu volto nesse ponto. Toda vez que você conversa com alguém sobre o Brasil, acho que desde 1500 ninguém tem esperança no país. Isso é terrível. Especificamente no Brasil é muito engraçado. Porque sempre foi essa farofa de coisas e que todo mundo, acho que em qualquer época, sempre quando vai perguntar, não, esse negócio tá perdido. Tá perdido. Aí está precisando botar uma água quente nessa farofa para dar um mingau forte, substancioso. Né? Porque ela quer estar com esse negócio de não tem jeito. Nós temos que ter esperança. Primeiro, nós temos que ter esperança porque podemos melhorar, podemos traçar novos caminhos. Sim. Temos que ter fé que esses caminhos serão melhores, mas há uma outra questão aí, Ana, em você ter esperança e traçar caminhos dentro da fé, que são as escolhas. Com certeza. O que me diz disso, Ana? É a base da vida, né? Uma escolha e uma renúncia também. Se você escolhe caminhar cá, você renunciou lá. Como 2 e 2 são 4. Então, não querer ficar em cima de muro e tal, toma sua posição e vá naquilo que você acredita. E claro, sem ser bitolado, né? Sem poder mudar, sem ser aquela pessoa de falar, não mude de opinião, não. Fique humilde. Se você vê que sua direção tá ruim, bota a vela pro lado de cá, vira o navio para lá. Mas assim, uma pessoa determinada que parou para estudar, analisar, tomar aquelas decisões, as escolhas são tudo na vida dela, né? E assim, remete também àquilo que você falou mais cedo, da disciplina. Se você toma uma escolha e também não tem disciplina para mantê-la, não é uma escolha verdadeiramente. É verdade. Você só tá falando da boca para fora. Então, disciplina é tudo, né? Disciplina é o que vai te diferenciar dos outros. Isso nos faz lembrar da necessidade que temos de modificar os nossos hábitos, as nossas crenças, a nossa cultura pessoal. Sim. Porque você há que ter coragem. Sim, o tempo inteiro. Que coragem é essa? De onde vem esta coragem? Onde eu vou buscar esta coragem? Essa determinação de querer mudar e mudar para valer. Acho que é Guimarães Rosa que tem essa frase, né? O que a vida quer da gente é coragem. E é só o que a vida quer da gente. De onde a gente tira essa coragem? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente está falando de Deus o tempo inteiro, mas assim, a coragem, ela está no movimento. A coragem pressupõe mover-se. Você não pode estar parado. Então você tem que galgar alguma coisa. Isso implica realmente corporal. Sim. Você tem que se lançar em direção a algo.
né? Então, que seja estudar, que seja trabalhar, que seja realizar com suas próprias mãos ou com sua mente, não sei. Isso vai depender de cada um. Mas eu acho que implica uma tomada de decisão de fazer o voo e aí se mover. É preciso movimento para tal objetivo acontecer. Sem isso não é coragem, porque eu tomei a decisão aqui na minha cabeça, tá aqui. Você não fez nada ainda. Aí eu vou chamar fulano para sair, mas não chamou ainda, e aí? Então não é coragem. Você né? não acha Pressupõe um movimento. Sim, você não acha que essa falta de coragem para tomar esse movimento de atitudes, né? Ela mora muito na falta do conhecimento pessoal, que começa com a educação familiar? Sim. Preciso ter, né, uma educação sentimental primeiro, que vem de pequeno, assim. Então, claro que vai começar por exemplos. O que você tiver dentro de casa vai determinar. Pode ser bom o que for, ainda vai te traumatizar. Não tem jeito. Então é por isso que é preciso ter uma jornada também de psicólogo mesmo. Eu acredito muito em terapia em algum tipo de momento da sua vida. Tem gente que precisa de um acompanhamento mais longo, outros não, mas é importante você parar para fazer essa análise do que lhe foi ensinado, que era respeito, amor, carinho, dedicação, porque é o que a gente vai ter de base, não tem jeito, né, dentro de casa. Mas assim, depois de adulto, fazer essa contemplação e decidir se você quer reproduzir padrões ou não. Se você vai quebrar a forma ou não. É uma escolha também. Para quebrar paradigmas nunca foi nada fácil. Não é brincadeira. Ainda mais os seus. É difícil. É preciso ter determinação. É preciso ter renúncia pessoal. Sim. Né? Se a gente fosse uma escolha, uma renúncia. Comparado com uma prateleira onde tivesse diversos compartimentos, saúde, paz, força, otimismo, alegria, empreendedorismo pessoal. Faltando um destes, vamos dizer, combustível, torna-se mais difícil, né? Sim. A gente é igual um carro, precisa trocar pneu, trocar óleo, lavar, botar gasolina, a gente precisa de tudo para funcionar. Agora, acho que desse que você falou aí, acho que a alegria é o mais importante. Sim. Uma alegria mesmo primeiro de encantamento, né? De conseguir ver a maravilha que se né? Tudo. A gente tá de manhã, tem duas perspectivas diante da vida: se alegrar ou se queixar. Sim. Então, o cara que de manhã acorda, porque esse passarinho, o filho de uma égua, tá cantando. Tem um que é assim. E tem outro que fala, ó que beleza, os passarinhos cantam de manhã. Porque olha que sinfonia, depende da pessoa. Tem os dois pontos de vista, sim, né? Sim. Se a gente escolher a alegria, acho que tudo fica mais fácil. Sim. Todo o resto fica mais fácil. Algo que nós devemos cultivar muito, é o sorriso. Né? Você, quando fala com a pessoa sorrindo, você abre portas. Ela te recebe mais fácil. Sim. Ela te aceita a tua presença também com alegria. E o tanto de hormônio bom que gera, né? Não é verdade? Isso é comprovado. Sorrir, gargalhar, ou estar num bom estado de espírito. Às vezes você não está gargalhando, mas você está contente, né? O tanto de coisa boa que isso gera, de hormônio mesmo, de neuroquímica, falando assim, né? Neurociência. Então é uma coisa muito impressionante. É um estado de espírito. É que nós todos, né? Cada um de nós, somos um universo em ebulição, vamos dizer assim. É um universo em ebulição. A gente se refaz, nossas células se refazem, brigam entre si, se refazendo, se revivendo, morrendo, se revivendo. É uma luta, uma luta muito grande. É uma guerra que a gente vive. Para viver é preciso estar dentro dessa guerra e entender essa guerra. E a guerra maior que está dentro de nós são os nossos pensamentos, são os nossos raciocínios, são os nossos conceitos. E é preciso cuidar bem disso. Dar saúde a eles para que nós podamos ter alegria. Isso, o tempo inteiro. Isso é um cultivo diário, né? Por isso que é difícil. Não é fácil, né? Porque a flor pode estar mais bonita que for. Se você deixar ela um dia sem atenção, 2, 3, o negócio vai desandando, é ligeiro. É verdade. Ana, em busca dessa felicidade, é que nós lhe convidamos aqui. Eu agradeço. Para que você pudesse contribuir com as pessoas que estão nos ouvindo, falar dessa forma assim, tão suave, tão calma, tão amiga, como você fala,
para que as pessoas possam aceitar também esses ensinamentos com mais leveza. Mas eu queria que você fizesse uma dessas últimas palavras no que nós estamos terminando nosso programa. Passou até rápido, né, gente? Foi ligeiro. Só agradecer, né, Bira? A você pela amizade, Rádio Melodia. O pessoal já tinha um tempão que eu não via Gila. Satisfação de voltar aqui, né, nessa casa. Sim. Tão acolhedora. E assim, sobre esses temas assim, que você me traz, sempre muito interessantes. E seu programa eu acho incrível, assim, a proposta, né? Sim. De trazer as pessoas aqui, fazer reflexões realmente que possam trazer algum tipo de modulação na vida da pessoa. Ninguém está falando de radicalmente, mas que um pequeno pensamento que a gente possa gerar na mente de alguém já é muita coisa, já é muita proliferação. A gente não sabe, nem imagina às vezes as consequências daquilo que a gente fala. Sim. Então eu espero que possa atingir uma pessoa que for, já é um universo. Uma pessoa é um universo. Então, e se esse universo, né, se expandir como a gente quer, que a esperança é essa expansão, a gente é capaz de tudo. Com certeza. E nós temos que correr o risco. Verdade. Você que está nos ouvindo, corra o risco de ser feliz tendo fé e esperança. É sempre um risco. Levantar-se e abrir os olhos, ver a luz do sol é um risco. Porque se você não cuidar, você pode tropeçar e você se machucar em si mesmo, mas não fisicamente que eu estou falando. Nas suas maneiras psicológicas de você enfrentar a vida, reconhecendo-se como uma pessoa de valor e necessária. Nós temos que nos fazer necessários primeiro para nós e coletivamente. Senão nós não encontramos a felicidade. Se nós vivermos sendo necessários só para nós, nós começamos a ser infelizes. Nós perdemos a esperança e declaramos publicamente que não temos fé. Então nós temos que caminhar lado a lado, todos nós, ainda que não estejam de mãos dadas, mas de olhos que sejam um para o outro de esperança. Sim. De fé, de carinho, de aceitação. Nós temos que aceitar o outro de uma maneira mais suave e ser, desta forma, uma pessoa mais amorosa. Conquista, nós agradecemos a audiência de todos vocês. Agradecemos a Ana, que é essa pessoa assim, tão singela como ela é, mas é uma potência. Né? Nós agradecemos a sua presença. Bondade sua, sei que é. E esperamos que as palavras ditas aqui possam ajudá-los de alguma forma e de algum momento. Nós vamos escutar agora aquele vídeo sobre o lançamento da Prates Bonfim, que é o Bela Citar, que é um momento, é um lugar aconchegante que você vai buscar para a sua família, onde você ali vai plantar a felicidade, onde ali você vai ensinar aos seus filhos os limites para que eles sejam bons cidadãos. E isto você tem a oportunidade de fazer com alegria, com prazer, com satisfação. E lá na Bira Imóveis a gente está pronto para lhe dar todas as informações e lhe direcionar a esse momento de satisfação que é comprar o Bela Citar. São casas de 4 suítes, né? Muito boas, muito chiques, né? Para pessoas que merecem essa coisa, que trabalharam para isso, que conquistaram esse momento. E quando você conquista algo assim, é porque você já se fez merecedor no labor. Não é verdade? Mas muito obrigado, Conquista, muito obrigado, Ana. E vamos escutar, vamos ver esse vídeo. O conforto de morar em uma casa duplex com 4 suítes, a praticidade de estar a 800 metros da Olivia Flores, a privacidade de uma casa solta, com afastamento dos 2 lados. Bela Citar Residenciale, casas duplex, 4 suítes, no Candeias, próximo a restaurantes, escolas, shoppings, com lazer completo, piscina aquecida, energia solar nas áreas comuns e tomadas para carros elétricos em todas as casas. Bela Citar, deixe a felicidade fazer parte da sua rotina. Prates Bonfim Engenharia. Voltamos, a gente está... Muito obrigado. Esperamos estar com vocês na próxima quarta-feira.
E esperamos também falar de assuntos de grande valor para que possamos estar perto de vocês, não só nos ouvidos, mas no coração. Muito obrigado e assim chegar a tua alma e vocês chegar às nossas almas. Muito obrigado. Acabamos de apresentar o programa Coisas da Vida, um papo sério sobre mercado imobiliário, negócios e investimentos. Coisas da Vida, uma realização Bira Imóveis, Avenida Luiz Eduardo Magalhães, 1825, Recreio. Fones 3424-7148 e 99135-8302.